de Áries, como que são as pessoas desse signo? Eu sou a Paula e vou falar um pouquinho nesse vídeo sobre as características de pessoas que têm o Sol em Áries. Então, lembrando que é impossível falar em um vídeo só tudo que é possível falar sobre Áries, então eu vou falar algumas coisas que vai agregar ao conhecimento dos arianos, ou os arianos que estão buscando ali ter um pouco de autoconhecimento, vai agregar aqui só para eles, mas que sempre pode se falar mais e mais e mais coisas. Então Áries é um signo de fogo, e os signos de fogo são formados pelas qualidades seco e quente. O seco é a contenção, o quente é a expansão. E no caso do Áries, como é que funciona essa combinação de ficar contido e de querer expandir? O ariano, ele quer expandir, ele quer tanto expandir, mas ele sente uma resistência, que é a contenção do seco. Então, para ele conseguir expandir, é como se ele precisasse ir contra essa resistência. Então, ele está sempre combatendo alguma coisa e ir conquistando o espaço ao redor dele. Então, essa frase que eu acabei de falar, é importante vocês gravarem, porque você pode aplicar esse conceito a qualquer coisa, qualquer situação praticamente na vida do ariano. E tem que ver onde é que está esse Sol em Áries no mapa da pessoa, em que casa que está. E aí os assuntos, as pessoas, as situações referentes a essa casa, essa frase que eu falei da contenção, da expansão e da conquista vai se aplicar bastante a esses assuntos específicos. Claro que a pessoa que tem um Sol em Áries, você pode aplicar isso de forma geral, mas se você for ver esses assuntos específicos, mesmo quem não seja ariano, o signo de Áries vai estar ali em alguma casa do mapa e você pode aplicar esses conceitos a esses assuntos dessa casa. Então, Áries é um signo em que o Sol está forte. Então, a pessoa que tem um Sol em Áries ali, esse Sol ali, ele está potente, está confiante. Isso quer dizer que esse Sol em Áries forte, ele tem um impulso para conquistar a situação em volta dele, e ele faz isso se autoafirmando, afirmando a si mesmo, a sua identidade, é o que eu acredito, o que eu acho que é certo, os meus princípios, os meus valores, isso é o que eu acho que é certo fazer, o que eu gosto de fazer, essa é a pessoa que eu sou, e vai lá e se afirma com muita força. Então, o ariano, ele pode ter bastante autoconfiança por causa disso. É um signo bastante impulsivo também, mas como é que vai ser esse impulso? Se ele vai ser impulso para fazer o quê? Esse impulso vai ser algo mais externo, então uma pessoa mais extrovertida, que ela põe isso para fora, e pode ser uma pessoa introvertida também. E na verdade, mesmo a pessoa extrovertida, dependendo de onde que tiver o Áries no mapa, o impulso pode ser para algo mais para fora ou pode ser para uma situação pessoal, alguma coisa mais interna. Então, como é que vai se manifestar esse impulso, o grau de intensidade dele com relação a que assuntos? Aí, para saber disso, a gente tem que analisar o mapa inteiro, todo o contexto do mapa. Mas eu estou falando aqui o Áries como impulsivo de uma forma geral. O Áries gosta de ter uma coisa muito importante para ele fazer, de ter uma grande missão, sabe, uma causa para defender. Ele não gosta de fazer coisas banais, ele não gosta de, sabe, fazer coisas que ele não considera importantes. Então tudo que ele faz, ele quer que tenha ali, que aquilo seja uma grande missão a ser cumprida. E essa grande missão, ela pode ser literalmente uma grande missão, como por exemplo, sei lá, salvar uma vida, algo assim. Tem um ariano que é um bombeiro, vai lá salvar a pessoa, essa é a grande missão dele. Ou pode ser qualquer coisa, pode ser desde isso ou pode ser até, sei lá, ir no mercado. Só que esse ir no mercado depende de como que esse ariano vai entender isso. Se ele entender, ele tem que ir ao mercado como uma coisa banal, uma coisa chata, sem importância, ele não vai querer ir no mercado. Ele vai assim achando horrível. Mas se ele entender o ir ao mercado como uma grande missão, como assim, ele é o grande responsável por comprar suprimentos, por comprar comida, e se ele não for ao mercado, a casa vai passar fome. E aí ele entende isso dessa forma. Então, eu sou o grande responsável, é muito importante que eu vá no mercado para salvar a casa de passar fome. Claro, eu estou exagerando um pouquinho aqui, mas é para vocês entenderem como é que funciona a coisa. Então, se ele entendesse ir ao mercado como uma coisa muito importante a ser feita e que só ele é capaz de fazer aquilo, ele vai feliz no mercado e vai ficar empolgadíssimo lá. Então, tudo depende de como que ele encara a situação. E o ariano, ele tem a capacidade de falar das suas experiências de uma forma tão entusiasmada, com tanta energia, que ele é capaz de transmitir isso para as pessoas. Então pode ser que se você encontra um amigo ariano e ele conta o que ele fez no final de semana, ele não fez nada demais, na verdade. Não sei, foi dar uma volta na rua. Então qualquer outra pessoa falando que foi dar uma volta na rua, a pessoa vai falar de forma normal. Ok, só fui dar uma volta na rua. O ariano falando que foi dar uma volta na rua, você vai achar que aquilo foi muito legal. Ele vai contar, nossa, foi assim, e aí eu encontrei com a pessoa, e aí fui em tal lugar. Então ele conta aquela experiência, transmitindo o entusiasmo de forma que aquilo parece muito interessante, porque ele gosta de colocar esse filtro em tudo.
Porque ele gosta, na verdade, de se sentir importante. Então, para ele é importante olhar as coisas dessa forma, porque ele quer sentir que ele tem valor, que ele está fazendo algo que seja essencial, que ele seja importante para aquilo. Então ele coloca esse filtro em tudo. E Áries é um signo que tem muita energia. Agora, como que ele vai usar essa energia? Se ele vai usar essa energia de forma positiva, de forma construtiva, ou se ele pode usar também de uma forma assim, mais partindo para o lado da agressividade, da arrogância. E aí o ariano, que está assistindo esse vídeo, tem que ver como que ele está usando essa energia dele. Fazer uma observação mesmo. E, na verdade, você pode usar para as duas coisas, em situações diferentes, em momentos diferentes, porque a gente sempre está oscilando um pouco. Eu acho que uma forma positiva de usar essa energia é ver se você está agindo de acordo com as suas motivações. E quais são essas motivações? Se essas motivações elas têm um significado que vai ajudar os outros, ou se tem um significado de ir atrás do que você acredita, ou se você está fazendo coisas que são mais para o seu próprio ego. Então, observar isso. E como o ariano pode ser uma pessoa bastante agitada, sabe aquela pessoa que não consegue ficar parada? Sempre tem que estar fazendo alguma coisa. Se fica parada, fica irritada, como é que começa a ficar estressada? Como o ariano já tem isso, eu acho interessante tentar buscar um pouco de equilíbrio. Então, buscar algum momento em que ele possa ficar sem nada para fazer, relaxar, ficar tranquilo, sem estímulo, sem celular. E ficar ali mais tranquilo por um momento. Isso daí já ajudaria a equilibrar a quantidade de energia interna que ele tem. O lado impulsivo do ariano eu acho que pode ser bastante bom, bastante positivo, no sentido de que ele ajuda a pessoa a não ficar acomodada, não ficar numa zona de conforto parada. Ela precisa tomar atitude, ele vai e faz, que é uma pessoa que não gosta de ficar parada. Você começa a ficar parado demais, começa a ficar agitado, começa a ficar incomodado e querer sair dali. Então isso é positivo porque em situações da vida que você precisa se mexer, o ariano ele vai ter relativa facilidade para fazer isso. Mas o lado negativo seria o lado de um impulso de fazer as coisas sem pensar. Primeiro faz e depois pensa, ou nem pensa, né? Já faz e aí depois já era, vai ficar pensando. Né? E aí, às vezes as coisas que você faz sem pensar, elas têm consequências que nem sempre são consequências legais. E aí já foi, o ariano também tem isso, tá? Não vai ficar remoendo muito, já foi, né? Claro que tem essa parte do remoer, a gente tem que analisar o resto do mapa também, mas no geral, o signo de Áries isoladamente não vai ficar pensando muito no que fez, no passado, vai pra frente. Então, já fez uma coisa sem pensar, agora já era e segue em frente, não se importa muito com isso. Então tem que ver um pouco se o ariano está agindo por impulso, se isso está criando consequências para a vida dele que são indesejadas para ele. Então uma dica para o ariano é analisar as suas motivações e ver se você está colocando a sua energia para ir atrás das suas motivações e que se essas motivações elas estão sendo construtivas para você. É observar se você não está fazendo coisas só para si mesmo e não está considerando os outros. Tentar observar mais a necessidade dos outros, a necessidade da situação e fazer coisas que vão estar de acordo com o que você acredita, mas que vão também estar em prol da situação. E observar se você não está usando muito esse seu impulso, essa energia, essa potência para brigar com as pessoas à toa, no sentido de que você briga, você responde, você combate aquela pessoa porque você sente que aquela pessoa está indo contra você. Então eu senti que o outro está me atacando, o outro está vindo contra mim, então eu tenho que devolver para ele o que ele está me dando. Então pode ter esse lado também do ariano, então observar se não está fazendo isso. E é isso, gente, espero que tenha agregado para vocês. Qualquer dúvida deixa aqui nos comentários e para quem quiser fazer mapa comigo é só mandar um e-mail para paulasavioli9@gmail.com e vejo vocês nos próximos vídeos. Tchau, tchau!